para sempre. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, venha abençoar esses estudos, que a palavra hoje ainda mais poderosa seja. Pai, nós cremos, Paizinho, que Tu falarás diretamente aos nossos corações. Pai, eu louvo a Ti pela vida do Renato, que está aí, que vem trazer a palavra, Senhor, e pela vida de cada um desse grupo, meu Deus. Venha abençoá-los, Senhor. E nós oramos, crendo, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, né? Que bênção. A paz do Senhor a todos, né? Todos que já se encontram aqui. Que Deus possa falar aos nossos corações, né? Porque a palavra não é minha nem da Jane, né? A palavra é do Senhor. Então, que Ele fale aos corações de cada um. E Atos dos Apóstolos, livro escrito pelo evangelista Lucas, né? Glória a Deus, a partir do capítulo 9, versículo 20. Hoje nós iremos dar sequência ali ao momento imediato após a conversão de Saulo de Tarso, um dos maiores expoentes do cristianismo, né? Aquele que revolucionou, depois de Jesus Cristo, revolucionou o cristianismo. Saulo, ele passa de perseguidor a perseguido, de devastador da igreja a implantador de igrejas, né? Então nós vimos ali como foi bênção, né, a sua conversão, como Deus usou o Saulo, como Deus usou Ananias, né, para mostrar ali que o quanto Paulo deveria sofrer em nome de Jesus, e como ele ia levar, seria o instrumento de Deus para levar o nome do Senhor perante os gentios, né, perante os reis e perante os filhos de Israel, né? Então, Atos 9, do versículo 20, nós temos Paulo ali, ele começa logo a pregar, né? Ele começa ali, e logo pregava, versículo 20, nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Então, Paulo ali, nós temos aqui o relato dos primeiros dias após a conversão de Saulo de Tarso. Então, Saulo, né, após encontrar com Jesus, após passar 3 dias sem comer, sem beber, 3 dias ali em jejum e oração, ele recobra a sua visão após a oração de Ananias, é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e logo começa a pregar, no versículo 20. No versículo 19, nós temos que ele permaneceu alguns dias em Damasco, e nesses dias ele já começou ali a pregar, né? Paulo passa esses dias ali, talvez tenha aprendido alguns ensinamentos de Jesus, né? Talvez tenha aprendido algumas parábolas, alguns milagres que ele tenha feito, né? Barnabé ali, Ananias devem ter contado algo para Paulo, mas logo ele começa ali a pregar nas sinagogas sobre Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus, né? Ele se torna um embaixador de Cristo, pregador do Evangelho, pregação e um testemunho dele totalmente cristocêntricos, né? Totalmente voltado para a honra e glória do nome do Senhor. Ele entra em uma sinagoga em Damasco. A sinagoga, né, para a gente relembrar, a sinagoga é um local de culto dos judeus. É como se ele estivesse entrando ali num local que, se ele falasse o nome de Jesus, iriam expulsar ele dali, iriam apedrejar ele, né, iriam botar ele para correr dali. Ele estava na sinagoga justamente falando de Jesus ali, que Jesus era o Filho de Deus. Só que a gente tem que lembrar que Saulo é um doutor da lei. Como fariseu que ele seria bem-vindo em uma sinagoga, né? Ele podia entrar ali, e geralmente o visitante era convidado a dar uma palavra, e Paulo ali, ele deve ter agarrado uma oportunidade dessas e começou a pregar sobre Jesus, né? Começou a falar que Jesus é o Filho de Deus. Então, só que a partir desse momento aqui, desse versículo 20, Paulo, ele não vai simplesmente ali dar uma interpretação rabínica sobre a lei, ele vai pregar sobre Jesus. Ele entra no meio dos judeus e começa a afirmar que Jesus é o Filho de Deus. Saulo, ele não é um crente comum, né? Ele não é um simples crente, um crente normal. Ele é como eu falei, um doutor da lei. Ele conhecia todo o Antigo Testamento. A diferença entre Saulo e os demais apóstolos, os 12. Então, Saulo de um lado, os 12 do outro. Saulo, ele tinha o que Pedro e os demais apóstolos tinham. Ele tinha amor por Jesus. Jesus era o Messias, né, que eles tanto esperavam. Então, Saulo tinha isso em comum com os demais apóstolos, o amor pelo mestre.
Só que Saulo tinha o que Pedro e os demais apóstolos não tinham. Saulo tinha conhecimento detalhado, aprofundado da lei. Saulo era doutor da lei, aprendeu ali aos pés de Gamaliel. Pedro e os demais apóstolos, eles tinham conhecimento, mas pouco conhecimento. Eles eram pessoas simples ali, né, pescadores, né, publicanos, né, pessoas simples do povo. Só que Saulo, ele fala agora com propriedade, com conhecimento de causa. Ele consegue citar toda a lei, todos os profetas e apontá-los para Jesus, né? Glória a Deus, glória a Jesus. A gente tem agora um crente diferente, como eu falei, ele não é um crente normal. É um homem altamente conhecedor da lei, conhecedor dos profetas, conhecedor da história dos judeus, e ele consegue pregar ali, apontando as profecias, apontando tudo para Jesus Cristo. Um chamado aqui realmente extraordinário esse do apóstolo Paulo, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Paulo prega nas escolas, na escola de Tirano ali, ele prega, ele consegue pregar, consegue manter e defender a verdade sobre Jesus Cristo. Ele vai fazer um alvoroço ali naquela região, né, da Ásia, da Panfilha, da Frígia. Então, Paulo ele pregou em tempo, durante todo o seu ministério, ele pregou em tempo e fora de tempo, em prisões, em liberdade, com saúde ou doente. Ele pregou nos lares, né? Pregou na sinagoga, pregou na praça, no templo, na rua, na praia, né? Tem um navio lá que naufraga, ele sofre um naufrágio, ele prega na praia, pregou anti-governadores, anti-reis, pregou em escolas. Então, tem um grande estudioso, né, claro, o Hernando Dias Lopes, todo mundo conhece, ele diz que ele pregou com senso de urgência, com lágrimas e no poder do Espírito Santo. Onde Paulo chegava, os corações eram impactados pelo Evangelho. Nós iremos ver a história de Paulo aqui, tintim por tintim, por assim dizer. Onde Saulo chegava ali, ele não usava não só palavras de sabedoria, mas ele demonstrava com o poder do Espírito Santo, né? Pessoas eram curadas, demônios eram expulsos. E aqui nós temos o começo, né, da pregação dele, né, o início aqui de Paulo pregando ali para os judeus nas sinagogas. Saulo, ele foi o maior evangelista, missionário, pastor, pregador, teólogo, plantador de igrejas da história do cristianismo. Ele iniciou nas regiões da Galácia, né, da Europa, da Ásia, ali, daquela parte da Ásia ali, e não apenas fundou igrejas, mas ele pastoreou com zelo, né, com responsabilidade, com amor, o zelo santo, ele fala sobre isso. 2 Coríntios 11, 28 fala que, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação em todas as igrejas. Ele fundava e tinha aquele zelo, aquela responsabilidade, aquele profundo amor com cada igreja, com cada crente. Então, Saulo, ele foi o maior escritor do Novo Testamento. Ele escreveu 13 cartas ou epístolas. E essas cartas são conhecidas mundialmente. Tem sido alimento diário para milhões de pessoas, né, para milhões de crentes em todos os tempos. Elas são pão que alimentam, né? Assim como a gente precisa de pão, de alimento diário, as cartas de Paulo são pão ali que alimentam o espírito, água que mata a sede. Então, o Espírito Santo, nas cartas de Paulo, ele exorta, ele ensina, ele leva pessoas a Cristo todos os dias, né? Todos os dias pessoas são impactadas, todos os dias as cartas de Paulo são usadas nos púlpitos ao redor do mundo, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, Paulo começa a sua pregação no versículo 20, no versículo 21. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. Então estava todo mundo ali assombrado, né? Todo mundo ali atônito, confuso, pasmo. Esse homem matava, esse homem executava, esse homem veio amarrar os que falarem de Jesus, e ele está falando de Jesus, né? A gente está aqui atônitos, né? Estamos atônitos, confusos, ficam sem entender o que está acontecendo. Então, Paulo perseguia os seguidores do caminho, como era chamado, pois falavam de Jesus, e ele tinha vindo a Damasco com cartas nas mãos, que lhe davam poder e autoridade para fazer o que bem entendesse, e agora estava falando de Jesus. Ninguém estava entendendo nada, né? Os judeus não estavam entendendo nada. E
E ele vai falar, é interessante aqui, porque ele vai falar com tanta propriedade, com tanto amor, que os homens vão ficar sem argumentos, né? Não conseguem argumentar Saulo de Tarso. Então, espantados como eles estão aqui, e tinha mais, né? Não só Paulo tinha cartas, não só Paulo procurava os cristãos, mas Paulo era um fariseu, né? Eles olhavam para Paulo como é que um fariseu, um cara zeloso da lei, com cartas dos sacerdotes, agora está falando de Jesus, estudou aos pés de Gamaliel, como é que ele está falando de Jesus? Eles não conseguiam entender, né? Ficaram todos atônitos. O versículo 22 fala que Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Então, Saulo, ele não se intimida, né? Não se intimidou ali, talvez criticaram ele, talvez começaram já a perseguir ele ali, a manifestar algum tipo de perseguição contra ele, mas ele não se intimida. A palavra do Senhor fala que mais e mais ele se fortalecia, né? Mais e mais ele confundia os judeus que moravam em Damasco. Ele pregava e falava com autoridade, né? Demonstrava com argumentos poderosos que Jesus é o Cristo, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, imagina que uma pregação de Paulo, né, ele citando ali as profecias, né, vendo, persuadindo ali todos, mostrando, ensinando ali todos que o Antigo Testamento era cumprimento de Jesus, né? Talvez ele fazia um paralelo entre as profecias e os ensinamentos de Jesus, casando um com o outro, demonstrava que Jesus é o Cristo, o ungido, o Messias que Israel tanto esperava, né? E os judeus não conseguiam refutá-lo, não conseguiam, tamanho era o seu conhecimento. Muitos devem ter visto essas pregações, né, como uma forte evidência da verdade do cristianismo, mas se recusaram a crer. Era notório ali que Paulo, que era um perseguidor, se tornou ali um defensor forte do cristianismo. Então, algo estava errado. Talvez fosse verdade, mas eles se recusavam a perceber sobre isso. A gente tem sempre a ficar maravilhado, né, com milagres físicos, né, com curas, com pessoas que são curadas, né, glória a Deus por isso, né, mas esse foi um grande milagre, uma mudança de mente, uma mudança de atitude de Paulo. Ele vem ali com cartas, respirando ameaças de morte, e uma semana depois ele está ali defendendo Jesus. Que bênção, né? Foi uma mudança tremenda ali, uma mudança significativa ali e para o bem, né? Glória a Deus. Versículo 23 fala que decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida, né? Eles não tinham como argumentar com Paulo e partiram para aquilo que já vinha sendo feito, né, em outros locais, né? Então, os judeus começam a querer matá-lo, né? A única forma de silenciar aquele homem ali que falava com tanto amor de Jesus, apontando para Jesus, mostrando as profecias, era matá-lo. Então, armadilhas são tramadas, né? Um plano é tramado aí para capturar Paulo, né? Para matá-lo. Versículo 24, porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Então, não sabemos como Paulo toma conhecimento, né? Se através dos homens ou se através do serviço de inteligência dos céus, né? Através do Espírito Santo. Sei que Paulo, ele fica sabendo ali do plano para o matarem, né? Então, eles começam a vigiar Saulo, começam a vigiar para o matar. Naquele tempo, aqui fala que eles guardavam também as portas para o matar. Naquele tempo, as cidades eram muradas. As cidades tinham muros, né, como uma forma de proteção contra invasões inimigas. Então, os muros, né, e tinham diversos portões na cidade, né? Jerusalém tinha 12 portas, se eu não me engano, 10 a 12 portas, não me vem à memória agora, mas era assim as cidades, né? A única forma de proteção eram os muros. E aqui guardas eram colocados em cada porta para evitar, quando Paulo fosse saindo, eles iam capturar Paulo e o matar ali, o levar para um julgamento, não sei. Então, para a gente ver como a palavra do Senhor não volta vazia, como a promessa, a profecia do Senhor se cumpre, né? Ele tinha dito que Paulo ia sofrer, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Já está acontecendo aqui, né? A profecia de Jesus de que Saulo deveria padecer por amor de seu nome já começa a se cumprir. Já tem planos para matar a vida de Saulo. Poucos dias de convertido, já estava sofrendo ameaças de morte. Tão logo se tornou cristão, já virou um pregador. Logo que virou um pregador, já iniciou-se a perseguição.
E Saulo fala sobre isso, ó. Saulo fala sobre essa perseguição em 2 Coríntios 11:32. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. Então, até o governador da cidade aqui, o cara que, sob o comando do rei, estava querendo também pegar Paulo, né? Sob a influência dos judeus. Então, os muros de Damasco, como de qualquer outra cidade, deveriam ser, claro, bem altos, para evitar qualquer incursão. E Paulo, né, versículo 25, os seus discípulos tomaram-no de noite, colocaram no cesto, desceram-no pela muralha. Então, foi a única forma de Paulo escapar. Eles colocam Paulo dentro de um cesto ali durante a noite e ele consegue escapar. Ele fala sobre isso também na segunda carta aos Coríntios, né, dando seu testemunho ali, segunda carta aos Coríntios 11:33, e fui descido por um cesto, por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. A gente falou sobre esses cestos quando a gente estudou as multiplicações dos pães e dos peixes, né? Foram 2 multiplicações. Uma, Jesus alimentou 5.000, na outra alimentou 4.000. A gente viu que o cesto era menor, 12 cestos, e na outra que o cesto era maior, que foram juntados 7 cestos cheios dos restos que sobraram. A gente viu que as palavras eram diferentes. O cesto maior é esse mesmo cesto aqui que Paulo usa para descer ali pela muralha de Damasco. Glória a Deus. Só que é interessante porque o livro de Atos, ele falta alguns pequenos pormenores, né? Eu não vou dizer que falta muita coisa, mas alguns pequenos detalhes que não influenciam em nada na narrativa. Então, quando fala no versículo 26, fala que ele foi para Jerusalém. Ó, tendo chegado a Jerusalém, procurei juntar-me com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Então, o relato aqui no 25, ele sai da muralha e é como se ele partisse para Jerusalém. Só que o mesmo Paulo fala em Gálatas que ele não foi para Jerusalém. Ele fala o seguinte, ó, Gálatas 1:17-18. Nem subi a Jerusalém a ter com os já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. Então, essa descida dele do muro, ele não foi diretamente para Jerusalém, ele foi para a Arábia, depois voltou para Damasco, né? Nesse tempo aí decorreram 3 dias, só depois ele foi para Jerusalém. Então, entre o versículo 20 e o 26, tem 3 anos aí de diferença. Aí até que ele encontre, o desejo dele era encontrar o restante dos apóstolos, né, o restante dos discípulos. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, depois desse tempo aí que o próprio Paulo fala em Gálatas, depois desses 3 anos, Saulo se dirige, então, para a cidade santa, né, para Jerusalém. Então, ele tenta se ajuntar aos discípulos, né, tenta se ajuntar aos apóstolos, e Saulo agora sabia, né, quem eram os de Deus e quem não eram os de Deus, e ele vai para onde estão os santos, né, glória a Deus, glória a Jesus, né, procurou se juntar aos discípulos, mas todos o temiam. O seu testemunho, né, a sua vida anterior como fariseu, como perseguidor da igreja, ainda era muito forte. Eles não tinham internet, não tinham WhatsApp, né, as mensagens, as notícias demoravam para chegar. Então, eles achavam, talvez, né, que Paulo fosse um plano de Paulo ali, se fingir de crente, para se infiltrar na igreja. Não é para menos, né, claro, né, Paulo foi um dos que maiores perseguiram ali os cristãos, né, os discípulos, os apóstolos em Jerusalém. Ele deixou todos atemorizados ali, né, ele entrava de casa em casa, levava todos para a prisão, arrastava homens e mulheres, encerrava-os no cárcere, não era para menos. Então eles não acreditavam que Paulo agora fosse um discípulo. Às vezes é difícil, né, uma pessoa que tinha um passado perverso, um passado tão ruim, quando ele aceita Jesus, às vezes é difícil as pessoas verem essa mudança, né, mesmo depois de convertidos, algumas pessoas ainda veem ali com maus olhos, né, as pessoas ainda criticam, né, mas nós cremos que a obra é completa no Senhor Jesus, né? Quando o Senhor chama, quando o Senhor converte, quando a pessoa verdadeiramente se entrega, quando há aquele arrependimento verdadeiro, existe uma mudança de vida, né? Total. Glória a Deus. E
Barnabé é utilizado aqui, né? Deus usa Barnabé, versículo 27, mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Necessário aqui Barnabé interceder. Barnabé significa filho da consolação. Então, ele intercede ali por Saulo, né? Em que Saulo consegue encontrar ali, consegue levar Paulo para conhecer, para ver os apóstolos ali, toma ele ali e começa a dar testemunho acerca de Paulo, né? Então, Barnabé expõe tudo o que aconteceu naqueles 3 anos, né? Naquele tempo para trás. Testemunho da conversão de Paulo, como ele vira o Senhor no caminho, como o Senhor falara com ele, sua cura, né? Ele ficou com os olhos ali sem enxergar por 3 dias e 3 noites, como o Senhor lhe curar ali, ele foi batizado, estava cheio do Espírito Santo, pregou nas sinagogas de Damasco e também em outras sinagogas. Então, Barnabé é bom, né? Quando a gente tem ali um crente mais experiente que intercede, né? Que nos ajuda no início ali, né? No início da nossa conversão, né? Benção, nos guia pelo caminho ali da verdade e da justiça, né? Glória a Deus. Então, o texto, tem o mesmo texto que eu li para vocês em Gálatas, que fala que Saulo foi 3 anos ficou 3 anos na Arábia, ele continua no versículo 18 e 19, Gálatas 1, 18 e 19. Esse mesmo texto que a gente leu, ele vai dizer que Saulo ficou 15 dias, né, como nós já lemos, 15 dias em Jerusalém, e que se encontrou não com todos, mas apenas com Pedro e Tiago. Ó. Gálatas 1, 18 e 19. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor, né? Viu Pedro e viu Tiago. Então, os apóstolos aqui, ó, levou aos apóstolos, é Pedro e Tiago, né? Glória a Deus. O próprio Paulo fala sobre isso. Os outros apóstolos aí já deviam estar em outras regiões, né? Lembrando que se passaram 3 anos, deviam estar pregando em outras regiões, em outras cidades, né? Glória a Deus que ninguém ficou parado, né? Todos foram pregar, todos foram atrás de ganhar almas para o Senhor. 28 fala que estava com eles em Jerusalém, entrando, saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Então, Paulo não fica parado ali, né? Junto com o Pedro, junto com o Tiago ali, pregando, entrando, saindo, pregando de forma ousada, né? De forma tremenda ali no nome do Senhor, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, e novamente perseguição, né? Perseguição aqui na igreja. 29 dizia que Paulo falava e discutia com os helenistas, ou seja, com os judeus gregos, mas eles procuravam tirar-lhe a vida, né? Onde Paulo chegava, queriam tirar a vida dele, né? Que interessante aqui, né? Então, vemos que por onde Saulo passava, havia confusão, havia atrito, né? Havia controvérsias, né? Como ele falava de forma ousada, ele não tinha medo de falar a verdade. E as pessoas muitas não aceitam a verdade. Só que aqui eles tentam matar Paulo, né? Tirar a vida dele. E sofrendo todas essas ameaças, versículo 30, tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, dos discípulos de Jesus, né, dos apóstolos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Então, diante dessas ameaças, dessa perseguição dos helenistas, né, dos judeus gregos, Paulo, os irmãos ficam sabendo dessa ameaça e, diante disso, levam Paulo para a sua cidade natal. Paulo é levado para Cesareia, né, de Cesareia ele talvez tomou um barco, né, e foi para a cidade de Tarso. Após passar apenas 15 dias em Jerusalém, já houve ali quem o quisesse tirar a sua vida. Em Tarso, Paulo vai passar 14 anos na cidade de Tarso. A única coisa que sabemos desses 14 anos é que ele pregou nas regiões da Síria e da Cilícia, como ele fala em Gálatas 1, 21. Só falaremos novamente sobre Paulo no capítulo 11, quando, Atos 11, 25, Barnabé parte para Tarso à procura de Saulo. O próprio Senhor chama, o próprio Senhor pede por Paulo, né? Levantai para mim Barnabé e Saulo de Tarso, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? O Senhor não, se você se acha esquecido do Senhor, não se preocupe, né? Paulo passou 14 anos ali e o Senhor levantou ele na hora certa ali. Atos 11, 25, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção. Nós chegarmos no capítulo 11, nós iremos voltar
para a história de Paulo, né? Então, o próprio Paulo fala sobre isso também em Gálatas 2:1. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito, já um filho na fé de Paulo ali, Tito. Então, que bênção, né? E nesse período aí, nesses 14 anos, eu creio que Paulo, ele cresceu de uma forma extraordinária, né? Ele estudou mais, né? Ele estudou o Antigo Testamento, ele catalogou todos os dons do Espírito Santo. Quando ele escreve as cartas aqui, ele já tem conhecimento de tudo. Ele passou 14 anos, pregou na Síria, pregou na Cilícia, fundou igrejas ali, talvez a Bíblia não fala desses 14 anos, mas penso eu que ele fez ali também um alvoroço ali naquela cidade de Tarso. Ele estudou, o Senhor visitou ele recebeu revelações, talvez ele teve visões, né? Claro, talvez nessa época ele foi aos céus, a palavra do Senhor fala que ele visitou os céus, viu coisas inefáveis, né? Nós não sabemos, mas creio eu que nesse período ele cresceu mais e mais, ficou mais e mais cheio do Espírito Santo de Deus, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, retornaremos a Saulo apenas no capítulo 11, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, continuando o versículo 31, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então, aqui nós temos o resultado da conversão e da partida de Saulo de Jerusalém. A vida de Saulo, ela foi poupada. Muitas eram as ameaças de morte, o que foi bênção, né, claro, para a gente, né, porque se Paulo tivesse morrido aí, as gerações futuras não teriam seus escritos. E a perseguição, quando Paulo foi retirado, né, para a sua cidade, ali, quando o enviaram para Tarso, a perseguição contra os cristãos diminuiu. Tiveram um alívio ali por um tempo. Paulo era o maior perseguidor, né? Com a sua conversão tudo ficou em paz. Esse versículo 31, ele relata diversos anos aí que se passaram. Aí as igrejas, é interessante que as igrejas tinham paz nas igrejas da Judéia, Galiléia e Samaria. E aqui nós temos a primeira referência à igreja na Galiléia, né? Nós já vimos a igreja em Jerusalém, já vimos também em Samaria, né? Que Filipe estava lá pregando junto com Pedro e João, e agora a referência à igreja na Galiléia. E essa palavra igreja, não sei como está na Bíblia de vocês, a minha está em português. Algumas traduções traz a palavra igreja no plural. Só que nos manuscritos mais antigos ela está no singular. A minha aqui, ARA, escrita pelo Russell Shedd, ela está no singular. Ele fala aqui que ele preservou os manuscritos antigos, a igreja, então, no singular, mostrando ali uma comunhão, uma unidade. Era uma igreja só, espalhada pela Judéia, Samaria e Galiléia. Uma comunhão, o corpo de Cristo, né? Hoje nós temos diversas denominações, cada um acha que a sua igreja é verdadeira, mas aqui era uma comunhão tremenda. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Tinham diversas igrejas locais, claro, mas era uma unidade, uma igreja só, em nome de Cristo. Confissão de fé, Jesus Cristo é o Senhor, glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção. Então, o crescimento da igreja continuou aí, a igreja cresceu, né, edificando no caminho, no temor do Senhor, no conforto do Espírito Santo e crescendo em número, né? Claro, a igreja não perdeu a sua identidade, né? No temor do Senhor, edificando-se no Senhor e com o Espírito Santo ali guiando a igreja, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, era um período de paz e eles aproveitaram. É importante aqui a gente aproveitar os períodos de paz, né? Período de paz aqui, ninguém sabe se foi passageiro ou não, quantos anos se passaram aqui, mas ele foi bem aproveitado, né? A igreja cresceu em número, a igreja cresceu, caminhou, se edificou no temor do Senhor, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? Então, o crescimento da igreja aqui em número e no poder do Espírito Santo, né? As reuniões eram bem simples, né? O que movia a igreja nessa época aqui era a simplicidade. Eles não tinham coisas rebuscadas, né? Não tinha muita hermenêutica, exegética, né? Como a gente tem hoje. Era tudo muito simples, né? Um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem línguas, faça-se tudo para a edificação, né? As reuniões eram simples, né? Reunia-se no templo, nas escadarias, só tinham 2 ordenanças, o batismo e a ceia, examinavam as escrituras.
E em todos havia abundante graça e a igreja crescia em número, né? Não tinha confusão, não tinha essa coisa que nós temos hoje, às vezes, engessada, né? Era simples, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? E Lucas, ele traz novamente aqui, após Paulo sair de cena aqui, voltar para a sua cidade, ele volta a sua atenção aqui novamente para Pedro, né? O grande apóstolo Pedro, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Hoje nós iremos tentar até o versículo 43, né? Finalizar o capítulo 9. Então, após a conversão de Saulo, Lucas volta a sua atenção para Pedro, né? Simão Pedro. Então, durante a perseguição, os apóstolos, aquela perseguição que teve, né, antes de Paulo se converter, eles acharam prudentes ali permanecer em Jerusalém, claro. Mas agora, como estavam em tempos de paz, sentiram-se livres, né, para visitar outras cidades. E Pedro vai aqui para outra cidade, né, passando Pedro, versículo 32, por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Então, a Bíblia mostra Pedro em ação, né, passando ali por toda parte, cumprindo a sua missão como apóstolo, né? Pedro era um apóstolo, era um enviado, ele tinha que andar por toda parte mesmo. E esse andar por toda parte, ele significa ali visitar a igreja, né? Visitar os recém-convertidos, confirmar a doutrina que foi pregada, corrigir algum erro, né, doutrinário, algum erro de algum ensinamento, ordenar ministro, né, claro, pessoas ali para cuidar do rebanho, orar para que o Espírito Santo avivasse, né, como ele fez lá na cidade de Samaria, né, que ele orou, o Espírito Santo desceu sobre os crentes lá. Então, esse passar por toda parte era isso que Pedro fazia. E ele estava indo para Lida, né, ele desceu, ó, interessante a palavra do Senhor, passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida, ele desce de Jerusalém. E eu não sei se vocês estão lembrados quando a gente estudou sobre Filipe, né? Filipe e o eunuco de Candace, que após Filipe batizar o eunuco, ele batiza o eunuco e logo em seguida ele some, né? Filipe é arrebatado, né? Está lá no finalzinho do capítulo 8. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E o versículo 40 fala que Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Não sei se vocês lembram, quando nós estudamos sobre isso, que Filipe, ele some, ele é arrebatado ali de perto do eunuco, e ele vai para a cidade de Azoto. Da cidade de Azoto, ele vai percorrendo até Cesareia. Eu até coloquei um mapa aqui, não sei se vocês lembram, que Filipe foi pregando ali em todas aquelas cidades costeiras, e Lida estava no caminho de Filipe. Então, Lida foi evangelizada por Filipe, né? Filipe ali um dos sete ali, uns judeus gregos convertidos, né? Que foram escolhidos ali para administrar. Então, Lida foi evangelizada por Filipe. Pedro passa por Lida. Pedro queria chegar, queria conhecer, queria fazer aquilo lá que eu falei, né? Visitar os irmãos, confirmar a doutrina, ordenar ministros, orar pelo Espírito Santo. Pedro passa por Lida. Lida era uma cidade da tribo de Benjamim. Quem fosse para Jope, né, que era a única cidade portuária ali, próximo de Jerusalém, né, porque a outra ficava mais longe, que era Cesareia Marítima, então quem fosse para Jope tinha que passar por Lida. E Pedro, outro detalhe interessante também é que passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Não, olha a palavra do Senhor aqui, nos chamando de santos, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, os santos que estavam em Lida, né? Essa história que você escutou aí, que santo é aquele que foi beatificado, segundo as Escrituras, é conversa furada, né? Santo sou eu e você que se santifica cada dia mais, né? Que busca conhecer mais do Senhor, né? Que ora pedindo para que o Senhor retire tudo aquilo que não lhe agrada e que você possa estar mais perto do Senhor, se santificando cada vez mais e mais, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, temos que usar os termos como eles são nas Escrituras, né? Não podemos deturpar os termos, né? A palavra do Senhor é simples, não? Visitava os santos que habitavam em Lida, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Né? Nesse tempo não tinha nem beatificação ainda, né? Para esses santos aqui serem outras pessoas. Eram os crentes mesmo, os discípulos do Senhor, né? E Pedro ali encontra, versículo 33, encontra um certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Então, ali, esse Enéas, né, que é citado aqui,
ele fazia 8 anos ali que estava com alguma doença, alguma enfermidade que o deixou paralítico ali, ou levou alguma queda, não sabemos, mas ele estava de cama, né, pois era paralítico. Semelhante, por exemplo, a mulher ali do fluxo de sangue, né, que passou 12 anos ali doente, né, com aquela enfermidade, com aquele sangramento. Então, Enéas já não trabalhava, né, Enéas dependia de outras pessoas, né, aquilo que nós vimos ali com outras pessoas, né, que jaziam ali paralítico, né, as esperanças já findadas ali. E nós temos aqui uma cura maravilhosa que vai ser realizada por intermédio de Pedro, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Versículo 34 fala, disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Olha que bênção, né? Às vezes a gente quer fazer uma oração grande, uma oração bonita, né? Uma oração toda rebuscada, invocando todo mundo aí do céu, mas Pedro fala poucas palavras, Jesus te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Simples palavras aqui, pelo poder do Espírito Santo, claro, guiado pelo Espírito Santo, e Pedro ali, Enéas foi curado ali de 8 anos de uma paralisia que não deixava ele sair da cama, né? E quando nós estudamos os evangelhos, nós vimos que as curas realizadas por Jesus eram feitas de forma imediata. E aqui nós temos uma cura imediata, né? A palavra do Senhor fala que ele imediatamente se levantou. Então, Enéas é curado ali de forma tremenda, de forma imediata, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? E houve comoção na cidade, ó. Viram-no todos os habitantes de Lida, uma cidade pequena, e Sarona, uma cidade vizinha, os quais se converteram ao Senhor. Então, uma cura e um milagre aí que fez com que a cidade que estava Enéas e a cidade vizinha aceitassem ao Senhor, né? Então, os milagres aí seguindo os discípulos, né? A palavra do Senhor fala que os sinais seguirão aqueles que me seguem, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, que bênção, né? 2 cidades aí se converteram para a honra e glória do nome do Senhor, né? Glória a Deus. Um milagre confirmando a doutrina pregada por Pedro, né? Glória a Deus. Versículo 36, nós iremos ter outro milagre aqui, só que esse milagre foi maior, né? Um milagre mais tremendo ainda do que o de Enéas, né? Não que o de Enéas tenha sido pouca coisa, mas o de Dorcas foi tremendo também, né? Então, 36 fala que habitava em Jope. Jope era mais na frente, né? Quem fosse para Jope tinha que passar por Lida, né? Mas Pedro estava apenas visitando, ele não tinha intenção de ir a Jope. Vamos ler aqui, ó. 36, havia em Jope uma discípula por nome Tábita, ou Tabita, não sei como pronuncia, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Então, Tabita é o nome dela em hebraico, em grego, Dorcas, e as duas palavras significam gazela. Ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. Então, Dorcas adoeceu e morreu. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo, né? Então, o cenáculo é aquele ambiente, né, que é grande, né, que fica geralmente em cima de algumas casas, né, da região, né, algumas casas dos judeus, tem aquela parte maior que fica em cima, o cenáculo, né, um salão bem grande. Então, essa discípula de nome Tabita, Dorcas, ela havia causado, nós iremos ver que ela havia causado um grande impacto na cidade de Jope. Ela era conhecida pelas suas obras, né, pelas suas esmolas, pelas boas obras que ela fazia. A cidade de Jope, nós vimos que Lida era uma cidade da tribo de Benjamim. Jope já é uma cidade da tribo de Dan. Então, um local que aparece bastante, né? Jope aparece bastante ali no livro de Jonas, né? Nós temos sempre, quando fala de Jope, a gente sempre liga ao profeta Jonas. Foi de lá que Jonas tomou um navio ali para fugir do Senhor, né? O Senhor mandou o Jonas pregar em Nínive e ele, em vez de pregar, ele foge, né? Ele desce para Jope, pega um navio e parte dali. Até que o Senhor causa uma tempestade ali e acabam jogando o coitado de Jonas dentro da água e Jonas é engolido por um grande peixe, né? Glória a Deus. Então, Jope é conhecida sempre associada ao profeta Jonas, né? Hoje essa cidade está ali, já faz parte de Tel Aviv e se chama Jafo. Então, Tabita era uma discípula. Ela havia aceitado o Senhor, claro, a palavra do Senhor fala que ela era uma discípula, havia em Jope uma discípula por nome Tabita, então ela já havia crido no Senhor Jesus, né? Seguiu os seus caminhos e talvez tenha sido até batizada, né? Não sabemos aqui, mas com certeza deve ter sido.
e ela era notável pelas obras e esmolas que fazia. Essa palavra notável, ela no grego, ela significa pleres, no grego é pleres, ela significa cheia, preenchida por completo. A minha Bíblia ela traz notável, mas a Bíblia de vocês ou outras traduções pode trazer cheia de boas obras, plena de boas obras. Então a vida dela era cheia de obras, era integralmente dedicada à beneficência, a ajudar o próximo, entre as quais a gente vai ver que ela confeccionava roupas, né, túnicas, casacos, vestes, outros artigos de vestiário, e ela tinha um cuidado especial com as viúvas, né, ela fazia roupas ali e doava aos mais pobres. Ela abundava, ela transbordava em boas obras, né, sua cabeça estava cheia de cuidados e ideias para fazer o bem, era uma pessoa frutífera, né, cheia de amor ali pelo próximo. E ela, como discípula do Senhor, né, uma pessoa bastante aqui, a gente vai ver o relato aqui, que era uma pessoa bastante dedicada, ela devia ser também cheia de obras devocionais, né, oração, jejum, obediência à palavra do Senhor, além das suas obras assistenciais, claro. E no meio dessas obras, né, no meio de tudo que ela fazia, ela veio a falecer, né, ela ficou doente e morreu. A promessa do Senhor não é que não ficaremos doentes nunca, mas se ficarmos, Jesus está conosco. E a palavra do Senhor fala que não fala que a gente não vai morrer, mas que acharemos misericórdia diante do Pai. Então o crente ele pode ficar doente, o crente ele pode vir a passar por um aperreio. A palavra do Senhor fala como sofre o justo, sofre o ímpio. Todos estão debaixo, né, do mesmo sol, da mesma chuva. Só que nós temos o nosso advogado, nós temos o Senhor junto conosco, né? O ímpio, ele passa sozinho na prova, nós passamos com o nosso Senhor do nosso lado. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, o versículo 38 fala que como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi ter com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, onde estava Dorcas. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, glória a Deus, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão, né? Que bênção, né? Que relatório fantástico aqui. Que palavra maravilhosa que nós temos aqui, que Lucas deixou escrito para nós. Então, Tábita morre por conta de uma enfermidade, por conta da proximidade entre Lida e Jope. 2 varões são enviados atrás de Pedro. Rogam-lhe, né, que ele não se demore. Era tarde demais para chamar o médico, mas não tarde demais para chamar Pedro, um apóstolo do Senhor, que usa o nome do Senhor, né, que não se gloria, mas que dá toda a honra e toda a glória ao Senhor. A notícia da cura de Enés, né, talvez ainda pairava no ar, ali, talvez tivesse chegado a Jope ou não sabemos. Só sabemos que chamam Pedro e Pedro não recusa o convite. Ele estava pronto para servir, pronto para a obra do Senhor. Ao chegar lá, né, inúmeras pessoas estavam pranteando, né, já estavam ali fazendo luto sobre o corpo de Dorcas. Provavelmente pessoas que foram ajudadas por ela, como nós vimos aqui, que elas começaram a mostrar os vestidos ali feitos por Dorcas para Pedro. Então falaram das suas obras, né? Pois eram obras elogiáveis, claro, feitas com humildade, feitas com dedicação. E as viúvas ali rodearam a Pedro, né? Mostrando essas roupas, mostrando esse sinal ali. Estavam extremamente pesarosas pela pessoa que Dorcas era, né? Uma maneira de elogiá-la ali pela sua caridade, né? Mostrar as suas roupas ali para Pedro, né? Mas devemos lembrar aqui que é enfatizado as boas obras de Dorcas, mas a salvação ela não é pelas obras, mas pela graça do Senhor. As obras são consequência de nós estarmos cheios do amor e do Espírito Santo.
Então Pedro pede que todos saiam, tendo feito todos sair, pondo-se de joelho, orou, né? Coloca-se de joelho ali, né? Humildade perante o Senhor e começa a fazer uma oração ali abençoada, né? Também poucas palavras, manda que Tabita se levante, ela abre os olhos e vendo a Pedro, sentou-se, né? Mas ele passou um tempo ali de joelhos orando, né? Então Pedro, ó, ele pôs-se de joelho, orou, depois ele voltando-se para o corpo disse, Tabita, levanta-te. Que bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus. E ela abre os olhos ali e já se levanta, né? Já com as suas forças renovadas ali, né? Não mostra fraqueza, mas uma cura também, um milagre ali, uma ressuscitação maravilhosa, né? Não foi nem uma cura, foi uma ressuscitação. Ela ressuscitou dos mortos, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? Então, tremendo também, né? Outro relato, outro episódio aqui da ressurreição de Dorcas. E Pedro dá uma ordem ali, ela abre os olhos, se levanta, senta na cama e Pedro manda chamar todo mundo, especialmente as viúvas, e apresentou-a viva, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, que bênção, né? Então, a notícia se espalhou, claro, toda Jope ali tomou conhecimento disso, muitos creram no Senhor. Ó, a diferença entre Jope e Lida, né? Lida, a palavra do Senhor fala que todos os habitantes de Lida e Sarona se converteram ao Senhor. Já em Jope foi diferente. Em Jope fala que se tornou conhecido de todos, mas muitos creram, não foram todos, foram muitos. Então Lida foi todos os que, toda a cidade veio a crer. Em Jope todos tomaram conhecimento, mas nem todos creram no Senhor, muitos creram no Senhor. E Pedro acaba ficando ali em Jope muitos dias, né? Ele ficou na casa de um Simão curtidor. Glória a Deus, glória a Jesus, né? O curtidor é aquela pessoa que trabalha com peles de animais, né? Ele pega o couro, né? Estica o couro usando amarras e ele passa determinados produtos, né? Vai curtindo o couro até o couro ficar ali na forma que a pessoa deseja ali, né? Talvez não sei o que faziam com couro, se roupas, se outras coisas, se estofados, alguma coisa assim do tipo, mas Simão era um curtidor de couro, né? Ele comprava o couro ali de animais e fazia essa curtição do couro, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? E essa estadia de Pedro em Jope vai servir de ponto inicial para o capítulo 10, né? O capítulo 10 também é um capítulo ali tremendo, que marca o início do evangelho sendo pregado para os gentios. Vocês viram que a gente saiu de Jerusalém, Judéia, Samaria, agora a gente está indo para os confins da terra. Capítulo 10 marca primeira família, né, primeira pessoa gentil a ser convertida ao Senhor Jesus, né, Cornélio e toda a sua família, o homem temente, o homem piedoso, dava esmolas, né, orava ao Senhor e Deus o visitou, né, glória a Deus, glória a Jesus, né, vai ser bênção, não percam na próxima terça-feira que o capítulo 10 promete, né, glória a Deus, glória a Jesus. Jane. Oi. Você pode orar por nós? Eu posso sim, eu queria só fazer uma observação. Pode ficar à vontade. No versículo 22, há uma passagem muito interessante, porque diz que Saulo, né, apesar de todos que ouviram falar estarem atônitos, né, e preocupados, porque ele tinha um histórico, né, que não era favorável. Então, mas a palavra diz que apesar disso, porém, mais e mais se fortalecia, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco. Então, assim, isso fala do fortalecimento espiritual, de como nós podemos nos fortalecer espiritualmente. Em Gálatas 11:17, nos informa que Paulo se retirou para o deserto da Arábia, na vizinhança de Damasco, ali perto, por mais de 2 anos, onde se desenvolveu espiritualmente. Então, amados, para cada um de nós aqui, vamos pedir a Deus agora por esse desenvolvimento espiritual, para que nós tenhamos força de buscar esse desenvolvimento espiritual como Paulo buscou. Paulo ele passou 2 anos ali se desenvolvendo
espiritualmente. Então, que a gente não possa ficar estagnado, né, parado. Nós devemos crescer espiritualmente. Então, e aí vem as disciplinas espirituais que nos ajudam muito, muito nisso. Então, nós vamos orar agora pedindo, né, para que Deus nos dê força, discernimento, estratégia, para que nós possamos nos fortalecer espiritualmente. Amém? Vamos orar, então. Deus maravilhoso e poderoso, Pai eterno, Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, Senhor, te pedindo, Paizinho, que nós possamos nos fortalecer espiritualmente, Pai. Que nós possamos praticar as disciplinas espirituais. Possamos orar sempre, possamos jejuar, papai, possamos meditar na palavra, ler a palavra, Paizinho, estudar com afinco a palavra e meditar nessa palavra, praticar essa palavra, tudo isso nos fortalece espiritualmente, Pai. E nós queremos te pedir por isso, hoje, um dia tão especial, com essa palavra tão maravilhosa, que vem falando como Saulo, ele, apesar de ter tido um passado, Pai, negro, apesar de ter tido um passado que o condenava, Jesus não o condenava, porque nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais pela carne, sim pelo Espírito. Então, Paizinho, sê com cada um de nós, papai, porque não independente do passado que cada um aqui tenha tido, que eu tenha tido, que qualquer irmão meu tenha tido aqui, meu Deus, nós já fomos purificados no teu sangue, fomos lavados e purificados no teu sangue, seguimos rumo à purificação e à santificação, dia a dia, Pai, pois nos fortalece, papai, nos fortalece para que nós possamos, através das disciplinas espirituais, crescer, Pai, espiritualmente. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Eu pedi para o nosso irmão Evandro dar a bênção apostólica. Por favor, Evandro. Paz do Senhor para todos. Palavra abençoada e edificante para nossas vidas. Paulo ficou tão edificado espiritualmente que tinha os 9 dons, né? Que Deus deu a ele. Era ameaça contra o inferno. E para resgatar as vidas para o reino de Deus. Tremendo, de buscar o lado espiritual também. Mais forte ainda. Vamos orar, né? Porque, coloca a mão no seu irmão e repita justamente comigo, recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a consolação, a comunhão do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus Cristo venha ser comigo, venha ser com você, meu irmão. Hoje e sempre, sobre nossa família, sobre toda a igreja do Senhor, sobre a face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, Evandro.